A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo na paz de Deus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Anunciando o Evangelho na Última Hora. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, missionário Renan. Amém? Glória a Deus. Você que não é inscrito, já peço que você se inscreva no meu canal. Ative a notificação para você sempre estar recebendo os próximos vídeos de pregação que estiver publicando aqui no meu canal, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tem uma palavra de Deus para a sua vida e nessa oportunidade quero estar trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação, em nome de Jesus. Não é só para irmãos, é para jovens, crianças, todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Os irmãos, eu creio que Deus vai falar com os irmãos através da palavra de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Fique agora com a vinheta do canal e depois da vinheta nós estaremos voltando com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a palavra de Deus, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 16, 17, 18. Irmãos, que palavra tremenda da parte de Deus. É uma palavra que o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 16 adiante. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Versículo 17, irmãos. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Glórias ao nome do Senhor. Que palavra tremenda da parte de Deus. Irmãos, vemos claramente o Senhor falando para nossas vidas nesta oportunidade, em nome de Jesus, que nós somos o templo de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E é necessário que esse templo de Deus, essa casa de Deus, ela sempre esteja limpa, né? Então, todas as vezes que a nossa casa, a nossa vida fica suja, o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha. Deus, ele não trabalha na sua vida muitas vezes. Deus, ele não age na sua vida. Aí vem todo aquele desânimo, aquela frieza espiritual. E quando chega o desânimo espiritual é muito difícil de levantar. É muito difícil, pode ver os jovens que estavam na presença de Deus e acabaram dando brechas. Abriram uma brecha para que Satanás entrasse nessa brecha e derrubasse eles lá embaixo. E Satanás veio e trouxe uma frieza espiritual e agora esse jovem não consegue mais estar na presença de Deus. Essa moça não consegue mais estar na presença de Deus porque está ali, atolado. É como se esses jovens estivessem, e não é só para jovens, irmãos, é para todos os irmãos que dão brecha para o inimigo vir, para o inimigo entrar. E o inimigo, essas brechas são as brechas do pecado, que o inimigo ele oferece um prato, o inimigo oferece uma cilada, o inimigo arma uma cilada ali, o inimigo arma ali um tropeço, glórias ao Senhor, um tropeço ali, e às vezes por falta de vigiar, por falta de vigilância, muitos irmãos acabam caindo, muitos jovens acabam ali não tendo olhos espirituais, não tendo visão espiritual, melhor dizendo, acaba caindo. O inimigo então entra e começa a trazer frieza espiritual e derruba esses jovens, esses irmãos lá embaixo. Glória a Deus. É por isso que nós, como a palavra de Deus vai nos alertar, que nós temos que estar sempre vivendo em vigilância, em constante oração, em constante vigilância. Nossa visão espiritual tem que estar aberta, porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor buscando a quem ele possa tragar. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que se dependesse de Satanás, ele teria nos engolido vivo, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, o Senhor tem nos guardado. E eu quero dizer para você, nesta oportunidade, glórias a Deus, que Deus conta contigo, que você é um templo de Deus, você é a morada do Espírito Santo. Então a nossa vida tem que estar sempre limpa na presença de Deus. Nós não podemos deixar e permitir que Satanás se aproxime de nós.
mesmo que o inimigo se levante, arma alguma cilada para nos derrubar, mas nós temos que passar com a nossa visão aberta e com a palavra de Deus. Nós temos que estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra do Senhor vai dizer, para que quando o inimigo se aproximar de nós, a gente já vai estar em alerta, vamos estar com a nossa visão espiritual aberta e nós não vamos permitir que Satanás destrua a nossa vida, destrua os projetos de Deus, os planos de Deus na nossa vida. Deus conta conosco. Deus, ele olha para nós nesta oportunidade e ele vê que ainda há uma esperança. Você pode dizer, mas irmão, missionário, está difícil de eu me levantar, não tenho mais força para me levantar na presença de Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim para você, meu irmão, que enquanto a vida há esperança, enquanto a vida existe uma esperança, glórias ao nome do Senhor. Então desce na oração, comece a orar, comece a se consagrar na presença de Deus, medite a palavra de Deus, se levante pelas madrugadas e comece a se derramar na presença de Deus. Pois a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que aqueles que confessam os seus pecados diante de Deus e abandona, alcança misericórdia de Deus. E estamos vivendo hoje, meus irmãos, nos últimos dias. Só não percebe quem não quer ver, só não enxerga quem não quer enxergar, mas que Jesus está voltando, ele está voltando. Jesus, ele está muito perto de arrebatar, de transladar a sua igreja. E a palavra de Deus vai dizer, Jesus disse, aleluia, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Oh, aleluia! Então é tempo ainda de você analisar a sua vida. Analise, estude quais são as suas obras. Se você pesasse a palavra de Deus vai dizer que Deus vai pesar nossas obras boas e as nossas obras ruins. Aleluia, Jesus! Então nós temos que se aproximar do Senhor. É tempo, meus irmãos, de você começar a analisar se as suas obras, quais são dessas duas obras, boas ou má, que estão pesando mais. Então vamos se aproximar diante de Deus. Eu não estou dizendo para você se apegar diante de Deus, estou dizendo para você ter um compromisso com Deus, você ter uma vida compromissada com Deus, você viver para Deus, você agradar a Deus e não fazer a sua vontade, e não fazer o seu querer. Oh, glória a Jesus. Jovens que me ouvem nessa pregação, está na hora de você abrir mão desse mundanismo, está na hora de você largar, está na hora de você abandonar esse mundanismo, está na hora de você renunciar ao mundanismo, às coisas que o inimigo tem colocado, porque hoje é assim, irmãos, infelizmente é o que acontece. Os jovens cristãos dentro da casa de Deus estão acompanhando os jovens do mundo, estão vivendo, estão se comportando, estão falando e falam na gíria, se comportam, se vestem como os jovens do mundo. Não existe mais essa diferença de jovens cristãos. A maioria dos jovens estão se comportando, estão se, aleluia, Jesus, agindo como jovens que não conhecem a Deus. Aleluia, Jesus. Não são como Sadraque, Mesaque e Abednego, não são como Daniel, aleluia, Jesus. Não são como Davi, não são como José, aleluia, Jesus. Jovens na Bíblia Sagrada que dedicavam a sua vida para o Senhor, e eram jovens diferentes, tinha diferença na sua vida, o seu falar era diferente, as suas vestes eram diferentes, a sua vida era diferente, porque quando nós estamos se aproximando de Deus, quando nós estamos perto de Deus em oração, quando nós estamos cada vez mais próximos de Deus, existe uma grande diferença. O Espírito Santo de Deus reflete sobre nós, aleluia, glória a Deus. Mas quando o jovem começa a ser mundano, quando o jovem que serve a Deus começa a querer ser como o jovem lá fora do mundo, glórias ao Senhor, então o Senhor não opera mais na vida dele, ele não tem mais a presença de Deus na vida dele, o Espírito Santo de Deus não é mais visto sobre a vida dele, glórias ao Senhor. Então é tempo, meus irmãos, de nós corrermos para os pés de Deus, chorarmos a presença de Deus, agarrarmos, se possível for, nos pés do nosso Senhor Jesus e ficar firme, permanecer fiel, ser fiel ao Senhor, fiel a Deus. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo.
A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor quer as nossas vidas, não é só nosso coração, não é só o seu coração que Deus quer, essa teoria, essa teologia de Satanás, do inimigo, aleluia, de pregadores, de pastores mundanos que pregam pregações totalmente distorcidas da palavra de como a palavra de Deus é, aleluia, Jesus, que dizem que prega que Deus só quer seu coração, que Deus não quer mais do que nada do que o seu coração. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Deus ele quer a sua alma, Deus ele quer o seu corpo, Deus ele quer seu espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então todas essas coisas que nós começamos a colocar no nosso corpo, pinta o cabelo de outra cor, usa um brinco, usa um anel, um colar, irmãos, o Senhor nos tirou do Egito, glórias ao Senhor. E como a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Malaquias, mas mais uma vez verás a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Hoje o povo de Deus, infelizmente, não é mais, aleluia, Jesus, glórias ao nome do Senhor, é diferenciado, porque está muito igual. Se coloca ali o povo de Deus e as pessoas que não conhecem a Deus, ali perto do outro, já é tudo igual, se parece muito com o outro, é muito parecido com o outro, não tem mais essa diferença, glórias ao Senhor. Mas eu louvo a Deus, aleluia, Jesus, que ainda tem servos de Deus, como o Senhor disse para o profeta Elias, ainda existe 7.000 profetas que não se dobraram perante a Baal, glórias a Deus. Ainda existem homens de Deus, ainda existem mulheres de Deus, ainda existem jovens compromissados com a palavra de Deus, jovens que permanecem fiéis diante de Deus, jovens, aleluia, Jesus, que não cai nas ciladas do inimigo, mas permanece fiel, permanece santo na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Essa minha saudação eu quero estar trazendo para os irmãos, glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Eu creio que Deus vai continuar falando contigo mais e mais através da palavra dele, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.